Que a paz de Jesus seja conosco. Eu vou ficar parado aqui para não atrapalhar a filmagem. O ano passado vocês me mandaram o DVD e foi uma alegria muito grande para a mamãe que desencarnou agora em 11 de maio ter visto a palestra. Ela então, comentando comigo, disse assim, a única coisa é que você não para. Então vou ficar parado. Ela em espírito vai ver que eu aqui estou e vou ficar aqui, quietinho. Não gosto, mas vou ficar. É uma alegria muito grande estar aqui. Vocês sabem disso. Nós comentávamos na viagem, eu e os meninos, que à época foram meninos, hoje 2 homens, que já são 5 anos vindo aqui. E isto é muito confortante, é muito gratificante para todos nós. Jesus é o exemplo mais nítido que temos do pedagogo. O pedagogo é aquele que, tentando fazer com que as pessoas entendam o que ele quer lhe transmitir, fala na linguagem que as pessoas possam compreender. Nem sempre, quando falamos difícil, quando mantemos a cultura nas nossas expressões, nos fazemos entendidos. E alguém que tinha um ministério extremamente objetivo, que durou, na linguagem de 3 dos evangelistas, um número X de anos, mas na do outro, apenas 1 ano, tinha que ser muito objetivo nas suas colocações. E é por isto que ele procurava falar a linguagem daqueles que o ouviam. Dizia a homens do campo a respeito das coisas do campo. Falava com pastores e usava exatamente a linguagem pastoril. Na presença de interlocutores mais sérios que o queriam tentar, ele usava uma linguagem que os colocava sempre em xeque. Afinal de contas, ele era o mestre por excelência. E o mestre faz questão não apenas de transmitir, mas de ser entendido. Daí a linguagem das parábolas. Linguagem simples, que pode ser retransmitida, que jamais poderá perder a sua essência, e que nós, todas as vezes que nos defrontamos com o conteúdo que elas expressam, temos a oportunidade de parar, de viajar com ele, de tentar entender aonde ele quer chegar, o que nos quer dizer. No capítulo 16, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon, o Deus que era adorado em oposição ao Deus único de Israel, por aqueles outros povos que habitavam a grande área do Oriente. Jesus, por intermédio de Allan Kardec, nos tem a oportunidade de falar outra vez. Está no item 6º, a narrativa da parábola dos talentos, que todos poderíamos aqui, na medida em que fôssemos discorrendo, ir enunciando nos vagos do silêncio que eu fizesse. Um senhor precisa viajar. E ao viajar, ao empreender esta sua trajetória, ele toma o cuidado de chamar 3 de seus servos. A cada um deles, considerando a capacidade que tem, confere um número determinado de talentos. A expressão talento tem ligação com uma moeda em curso à época em que Jesus esteve entre nós. Uma expressão não muito vultosa, mas eis que o Senhor, buscando aquele que detinha mais condições, lhe outorga 5 talentos. E lhe diz, tome conta. Ao segundo,
ele confere 3. Por fim, há um que não detém uma capacidade tão larga como os 2 primeiros, que recebe apenas 1 talento. E o Senhor vai. O Senhor sai, viaja, e quando volta, vai buscar aquilo que é seu. O diálogo entre os 4 é muito impressionante. Porque o que recebeu 5, devolveu quantos? 5. E disse ao Senhor: procurei aplicar o que me deste, está aqui de volta. O que recebeu 3, devolve outros 3. A surpresa fica com o que recebeu apenas 1. Porque este, antes de devolver, faz uma justificativa. A justificativa de alguém que sabe não agiu como se esperava tivesse agido. E ele diz ao Senhor: eu sei que o Senhor colhe onde não plantou. Eu sei que o Senhor é duro. E temendo por minha sorte, tomei o talento, abri um buraco na terra, tive medo, enterrei-o, mas aqui está, Senhor. Estou lhe devolvendo o que te pertence. Se para os 2 primeiros a narrativa diz: o Senhor foi extremamente generoso, servo bom, servo fiel, adentra o convívio do teu Senhor, para aquele último servo, a crítica é contundente. Se você sabia que eu sou cruel, se você sabia que eu faço o que você me acusa fazer, por que não tratou de deixar o que não lhe pertencia com um banqueiro? Para que esse banqueiro aplicasse o recurso e agora eu recebesse, pelo menos em duplicidade, o que te dei. Andem, tome o que dele é e entregue àquele que tem mais. A sorte da sua conduta está lançada. Kardec insere isto, esta narrativa, esse conhecimento, dentro de um contexto que nos fala a respeito de riqueza e de fé. Nos fala a respeito de acreditar em algo que transcende a matéria e o apego material. Nos fala a respeito da nossa realidade de espíritos imortais que vêm para uma nova trajetória na Terra e trazem consigo propósitos os mais elevados, mas que, infelizmente, o apego às coisas que passam faz com que se percam. Somos espíritos que, prenunciando o retorno à oportunidade encarnatória, nos apresentamos muitas vezes solícitos, ansiando pela oportunidade de retornar, de servir, de fazer, pedindo condições para poder dar a nossa contribuição, mas eis que de repente vem a existência, com a existência os problemas, e nos esquecemos de compromissos outrora assumidos. Aqueles que têm a oportunidade e a capacidade, que recebem dons, recursos, para poderem servir, certamente apresentarão ao Senhor da vida, no regresso de cada oportunidade encarnatória, contas que são justas. Percebam que o Senhor nos cobra coerência. Se você recebeu um número maior de talentos, é porque você tem a oportunidade de multiplicá-los, jamais de escondê-los. Todavia, se o número de talentos recebidos não é tão grande, é importante que paremos para pensar, paremos para refletir o que temos feito com esta oportunidade
que se nos apresenta. Emmanuel, em Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem a oportunidade de comentar um dos versículos do texto desta parábola. E o faz chamando a atenção daquele cidadão medroso, daquele espírito que, tendo tido a oportunidade de fazer, fica parado. E com isto, nos leva a todos para que reflitamos. É necessário que cada um de nós pare e pense o que tem feito com este temor, que ele, num jogo de palavras muito bonito, faz questão de trucidar. É gente que está encarnado, está vivo e tem medo da morte. E quando está morto, teme a vida. Gente que coloca obstáculos para tudo e não vê oportunidades, mas só vê desafios com os quais não consegue avançar. Gente que tem medo de trabalho. Pode parecer incrível, mas tem medo de trabalho. Quando tudo à nossa volta demonstra exatamente esse compromisso com o trabalho. Uma das leis estabelecidas no conjunto daquelas 10, que são os caminhos que a divindade nos coloca à disposição, para que possamos sair da simplicidade rumo à angelitude, tem gente que imagina que deve passar a vida sem o trabalho. Anseia a oportunidade de descansar. Vai para casa aos 40, aos 50 anos, contando os anos para que a vida se acabe. Tem medo do trabalho. Outros temem servir. Querem ser servidos. Sim, claro. Jamais servir. Não se julgam em condições de fazer algo para alguém. E por isso reclamam que outrem lhes faça aquilo que gostariam. São incapazes de colocar os braços à disposição dos que precisam. São incapazes de deixar o casulo onde permanecem envolvidos para estar ao lado daqueles que precisam da nossa colaboração. Outros são incapazes de ter amigos. Amigos? Não, eu não os tenho. E a gente percebe isso nitidamente. São pessoas que transitam, têm uma porção de conhecidos, mas amigos? Não, amigos eu não os tenho. Agora é curioso, porque se nós não temos amigos, nos abriremos com quem? Quem nos ajudará nos momentos difíceis? Quem poderá partilhar conosco as dificuldades que cada existência apresenta? Há outros que têm medo de desapontar. Por que você não faz? Eu não gostaria de desapontar. Mas a quem? Você está desapontando a você mesmo. Na medida em que tem todo um potencial para desenvolver as coisas e fica aí, parado. Não faço porque sabe como é que é. Não vão entender. Mas quem não vai entender? Outros temem sofrer. A dor é uma coisa horrível. Que eu nunca passe por sofrimento. O vizinho, ótimo. Minha sogra, excelente. Mas a mim, não. Sogra, o pessoal adora bater, não sei por que isso. Tem gente que gosta tanto que procura ter 2, 3. Né? Uma já é uma tragédia, 2, 3. Tá. Mas o cara se empolga, fica aí, né? Quero ter 2, Deus me livre. Uma já é ótimo, né? E é melhor encarnada. Não sabe o que é uma velhinha desencarnada. A minha está firme lá. Então, tenha perto, né? Não fique aí imaginando o contrário. Mas teme exatamente o sofrimento. Imagina que o sofrimento não faz parte do seu processo de crescer. O sofrimento é bom no outro. Para o outro, quando nos visita, é um desespero danado. Eu não acredito que isso ocorra aqui, que as pessoas nem procurem a casa espírita na hora do sofrimento, né? Todo mundo aguenta sozinho, lá vem aqui só para alegria. Mas em Bauru é uma loucura, né?
A fila que forma o pessoal que vem lá, olha, e conta. E não adianta a gente dizer para o cara, olha, não vai ter jeito. Mas não, aqui a gente não resolve isso. Né? Porque a doutrina espírita não ilude a ninguém. Ela não promete facilidades a ninguém. Ela nos diz que nós colhemos aquilo que semeamos. É de Emmanuel a frase. A semeadura é livre. Cada um de nós faz o que quiser, como quiser, detém o livre-arbítrio. A colheita, porém, é obrigatória. E quem jogou as sementes onde não devia, bom, vai ver a erva daninha ocupar os seus dias. E terá que se ajustar com isso. Porque é este o processo educativo do espírito que tanto as pessoas têm dificuldade de compreender quando se aproximam da doutrina espírita. Porque, de uma maneira geral, as religiões não falam a respeito do espírito. Tenho amigos padres, pastores, com os quais a gente troca, às vezes, correspondência sigilosa, porque eles telefonam ou escrevem. Posso te perguntar tal coisa? Pode, claro, fica à vontade. Essa história da reencarnação, tranquilo. Você é um reencarnado. Será? Tenho certeza. Absoluta. Mas como é que você tem essa convicção? É uma questão só de sexto sentido. Tá? Quando você desencarnar, você vai comprovar isso. Mas eu não vou. Bom, você sabe que não vai. Sei. Então, tá certo. Eu sei que não vou para o céu. Claro, até eu sei que não vou. Tá? Até porque sabe onde fica? Não. Então, nem eu. Tá? Quando a gente olha para o alto, vê o quê? A ideia do passado, do firmamento, superou. A partir do momento que a gente virou o telescópio, depois a sonda, não tem fim. Então, onde está o céu? Aquele lugar que não existe. Quer dizer, saiu o tapete. A pessoa ficou perdida. Tá? E essa história aí de comunicação de espírito, é verdadeira? Acho que sim. Já sonhou com algum parente? Já. E disseram coisas horríveis. Então, mais verdadeiro ainda. Né? Porque parente, quando chega e elogia muito, né? Imagina, o sujeito vem é para chamar atenção mesmo. Né? Para dizer, olha a bobagem que você anda falando. Tenha certeza disso. Então, esta necessidade que a doutrina nos traz de entender o sofrimento e de passar por ele alegres, porque senão duplica. E você, além de não quitar, agrava. Tem pessoas que temem ser incompreendidas. A incompreensão. Eu não vou ser compreendido. Mas Jesus não foi. E você imagina sê-lo? Com as suas ideias? Nós não estamos aqui para agradar a ninguém e agradar a todos. E não esperar que as pessoas reconheçam o que fizemos ou o que estamos fazendo. Vamos esperar é somar esforços para avançar. Tem gente que teme até a alegria. Se cobre aí de tristeza, achando que a vida é esse vale de lágrimas feito para sofrer. Que bobagem é essa? A reencarnação não é estação de férias, nos diz o Simonetti. Mas também não é nada assim tão ruim. Basta a gente olhar do lado. Tem gente que caminha conosco transitando numa dificuldade imensa. Tendo que lutar contra tudo e contra todos. E mesmo assim dá mostras de que faz algo. Portanto, por que temer a alegria? Por que temer o sorriso? Nós estamos aqui, meus amigos, justamente para dar conta dos talentos que possuímos. E fica preocupante quando a gente sabe que não os tem muitos. A gente vai passando, buscando, vendo, e de repente, às vezes, se percebe como o sujeito da parábola, escondendo aquilo que tem e que poderia ampliar. Ocultando a oportunidade de fazer e esperando que a existência passe numa doce ilusão. Nós estamos aqui para multiplicar as potencialidades que, como espíritos, estamos desenvolvendo. Quando os espíritos foram chamados a nos explicar como se dava o nosso processo evolutivo, eles foram muito claros. Saímos da simplicidade da ignorância. O que significa que estamos aqui para aprender.
para multiplicar talentos que não nos pertencem. Pertencem ao Senhor da vida, que nos dá a chance de consegui-los. Numa interpretação objetiva, e é esse o contexto que está lá no capítulo 16, particularmente nas duas mensagens que fecham o capítulo, uma no item 11 e a outra no item 12, nós vamos ver dois espíritos falando a respeito da possibilidade de se ampliar as oportunidades que temos. Ambos dialogam, embora as mensagens sejam escritas uma em Paris, a outra em Cracóvia. Uma por um espírito protetor, a outra por um espírito que se identifica e deixa extremamente claro o que vem fazer, que é Severus. Ambos vão falar a respeito das provas, do que temos a fazer, do exercício da riqueza, da miséria e da oportunidade que todos perdemos quando achamos que a existência é isto, amealhar recursos, tê-los em demasia, para que a gente não saiba nem o que fazer com isso. Pare e pense. Quantas coisas na sua casa você não usa e fez um sacrifício enorme para comprar? Quanto tempo nós despendemos para buscar coisas que não utilizaremos jamais? Estão lá guardadas. Eu queria um taco de golfe, me disse alguém uma vez. Mas você sabe tocar, jogar? Não, mas eu queria ter um. Tá joia. Sabe quanto custa? Me disseram que é caro. Você vai ver a hora que for perguntar o preço. É uma fortuna. Ah, mas eu vou escolher um. Para quê? Disseram para deixar pendurado numa parede, porque não sabe jogar. A raquete do tênis e outras bobagens que o sujeito vai acumulando, enchendo de pó, sem nos darmos conta de que aqui estamos para que os nossos espíritos avancem, não para que o nosso bolso fique mais ou menos recheado. A parábola é didática aí. O Senhor viaja. Na verdade, quem viaja são os servos que vêm para cada existência, recebem por empréstimo uma determinada importância, uma determinada oportunidade e têm que prestar contas quando retornam. Têm que apresentar o resultado de anos, muitas vezes passados em completo descompromisso. Vamos trafegando, avançando, sem nos darmos conta de que o verdadeiro objetivo de cada reencarnação é nos fazer melhores, é lutarmos para sermos criaturas mais preparadas, crescidas do ponto de vista espiritual. E nós achamos que não, que o importante talvez seja acumular. E fazemos um esforço danado por isso. Consumimos anos da nossa existência reclamando que esses anos passam rapidamente. Vocês já não ouviram isso? Já chegamos em julho. Eu sei que já chegamos, que tem que vir aqui. Julho, tem de volta o Consolador. Outro julho. Perceba, já passou um ano. Voou. Não voou, não. Nós é que ficamos atentos a muito mais coisas e aí o tempo efetivamente fica curto. Ele nos cobra. Mas, quando eu venho para cá todo ano, aproveito essa trajetória, porque é um compromisso sempre no terceiro, segundo sábado do mês de julho, para um balanço. Puxa, se eu desencarnasse agora, o que é que eu fiz do último ano para cá? Quanto eu consegui fazer para ser melhor? Não é aquele balanço do que eu consegui comprar, troquei de carro. Aumentei a coleção de livros. Tenho o maior número de TVs, aparelhos televisores. Estou com um DVD novo, não visto, né? Porque tem essa agora nova. O sujeito compra DVD para não ver. Ele compra, leva lá, coloca, tem até estante. Agora saiu um sistema novo, ele guarda tudo. Viu algum? Não. É como livro, né? O sujeito compra, leva, deixa lá bonito. As traças amam os livros. DVD não. Não tem o que fazer com o DVD. O fato é que o sujeito que fiz, eu faço esse balanço, é curioso, né?
eu venho para cá todo ano, e sempre na mesma época, então eu faço o balanço. O que aconteceu do ano para cá e este? Esse ano eu estou mais triste. Mamãe, voltando para a realidade espiritual, me trouxe uma tristeza imensa. Mamãe é alguém que eu tenho assim uma consideração fenomenal. E depois de uma moléstia de 60 dias na UTI, sofrendo e sem dizer absolutamente nada, a palavra dela era sempre assim: está tudo ótimo. E os médicos olhavam para mim e falavam assim: ela é firme, não? Falei: é. Vai sair daqui? Aí já acho que não, mas em todo caso, quando ela cerrou os olhos, eu tive a chance de acompanhar esse minuto, na hora que estava desencarnando, coincidiu com o horário da visita, atrasou. A espiritualidade faz umas coisas fantásticas, né? E eu tive a chance de entrar para acompanhar os últimos instantes dela. E não posso dizer para vocês que isso não me deixou entristecido. Mas foi tão rápido, porque eu tive que passar a consolar a médica, né? A médica que entrou no desespero. Se é a sua mãe? Falei: a minha mãe desencarnou. Mas então, ela desencarnou. Como assim desencarnou? Falei: não é espírita. Aí então tem que dizer: olha, é o seguinte, isso aí é só o corpo, mais ou menos como a senhora tem vestido longo. Tem, então. A senhora não é o vestido, é? Não, não sou. Ótimo, é assim, é mamãe. Mamãe não é o vestido. Isso aqui não vai servir para nada. Já fez a parte dela, já está na realidade espiritual. Lógico que não vai despertar agora, não é assim, não passa de mágica, a gente demora um tempão. Às vezes é um tempão mesmo, né? 400 anos, 500 anos, depende do quanto o sujeito é apegado. O cara que tem, espero, isso já disse aqui, vou repetir: você tem na sua casa lugar para comer? Você tem um lugar na mesa que é seu? Você tem um lugar no sofá para assistir TV? Tem. Olha, a última pergunta, só para não te dar problema, tá legal? Tem coleção de alguma coisa? Então prepare-se que serão anos e anos ali, tomando conta do que é seu. Não é seu? Ué, o que eu posso fazer? Tá, o problema é seu. Se você tem tudo isso, a esse só assiste. Tem um amigo que não vai à TV. Estão sentados no meu lugar. Né? E agora a filha arrumou um namorado folgado, daqueles que joga os pés e se estende. Sabe, você sabe que namorado é um bicho folgado, né? Ainda bem que em casa são só namoradas, então não tem esse problema. Namorada é muito mais comportada. Namorado não é um cara espaçoso. E se você sorrir, acabou. Ele toma conta mesmo do pedaço, né? Ele não gosta da sogra, mas do sogro não tem espaço. Tá tudo jóia. O fato é que ele não assiste. O cara tá lá tomando o meu lugar, né? Na hora do almoço, olha, esse é o lugar do pai. Deus me livre de ter lugar. Ter prato, caneca, colher. Deus me livre, canivete. Coleção de canivete. Um cara desse vai para onde? Vai ficar ali, tomando conta. Tá? Então, onde está o vô? Está em casa. O vô estará em casa mesmo, tomando conta das coisas. E parece que eu senti o cheiro. O cheiro, se der para sentir, ele te toca, vai te expulsar do lugar dele. E se vier numa reunião mediúnica, chega aqui falando um absurdo. Né? Tem um sujeito lá com a minha mulher. Sim, tá? Sua mulher casou de novo, porque viúva é quem vai. Então o sujeito vai casar outra vez, mas ele está lá no meu lugar, sim, você não tem mais lugar, né? Você já perdeu o lugar. Acorde a esse apego. Não se pode progredir espiritualmente sendo apegado às coisas transitórias. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É isto que a mensagem do texto do Evangelho é clara a dizer a espíritos. É isto que Jesus, lá na parábola dos talentos, está chamando a atenção. Servo, presta atenção na oportunidade que te é dada. Valoriza a chance de crescer. Olha e faz o balanço do quanto as suas potencialidades cresceram, do quanto as tuas economias espirituais mostraram resultado. Os balanços do mundo, no mundo ficam. Os balanços das coisas que não passam, nós levamos conosco. É este o conteúdo da mensagem de Jesus. A mensagem esquecida. É por isso que o Consolador vem, não 10 dias, 40 dias, 60 dias, depois que Jesus havia ido.
O Consolador vem 18 séculos depois, para pegar a humanidade reencarnada inúmeras vezes, para tirar a mensagem de Jesus presa no sacrário, no púlpito, na ignorância. A mensagem de Jesus liberta, não escraviza. Jesus está entre nós e quer nos ver melhores, não condicionados. A doutrina espírita não cria condicionantes, não cria limitações, não censura nada, não se opõe a nada. Nos deixa a possibilidade do exercício da madureza do livre-arbítrio, mas nos cobra a responsabilidade. Não nos ilude com falsos céus, falsos purgatórios, falsos infernos, que não sobrevivem à linguagem de uma criança. Mas os espíritos transitam em fases muito diferentes. E se no passado isto pode nos ter motivado, hoje não tem mais sentido. Mas há irmãos nossos que ainda transitam por isto. Respeitemos a posição que têm, mas não lhes soneguemos a oportunidade de crescer, de conhecer e se libertar. 18 séculos depois, e vem a doutrina espírita justamente nos esclarecer a respeito de pontos obscuros, que imaginávamos serem pontos incompreensíveis. A mensagem de Jesus ficou incompreendida. Desde que o homem o colocou na posição que ele nunca assumiu, Jesus não aceitou ser chamado de bom, quanto mais ser chamado de Deus. A mensagem foi perdida. E foi necessário que um outro pedagogo, respeitando a pedagogia do mestre, viesse esclarecer em perguntas e respostas, testando maturidade, testando a elevação, se mostrando como um desafio para cada um de nós. Kardec é de uma inteligência ímpar no contexto dos espíritos que já passaram pela Terra. E mesmo assim se escondeu. Se escondeu num pseudônimo, se escondeu no anonimato, porque a maneira de todos aqueles que têm a oportunidade de trabalhar na obra de Jesus, o que importa é o que o Mestre nos deixou. E o Mestre é inconfundível. Um Senhor resolve viajar e dá a 3 de seus servos a guarda de valores. Respeita a capacidade de cada um. Façamos agora então um exame. Qual é a nossa capacidade? Quantos talentos temos? E a pergunta: quantos talentos estamos ocultando daqueles que nos procuram? Pare, veja. Será que você também não é alguém que está temendo trabalhar? Trabalhar no bem? Quanto serviço há por ser feito? Quanta gente agora doente espera que alguém lhe visite para lhe mudar um lençol, para lhe fazer companhia, para lhe servir uma comida. E nós, onde estamos? O que estamos fazendo? Quanta gente espera o consolo de uma mão amiga, de alguém que lhe ouça, que lhe reparta as dores. E nós? Será que não estamos sentados sobre as nossas pequenezes, achando-nos as criaturas mais infelizes do mundo, abandonados por Deus, ou até falando às vezes bobagens, como joguei pedra na cruz, etc. Não tem nenhum relato sobre pedra na cruz. E o infeliz divulga isso. Eu joguei, é por isso que eu sofro. Sofre nada, tu não sofre de nada, cara. Acorda, você não sofre de nada. Quanta gente a gente atende que às vezes chega e reclama. E você vê que está reclamando de nada. Está faltando noção do que fazer. Somos criaturas potencialmente felizes. E está em nossas mãos aproveitar essa felicidade. Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para multiplicar aquilo que trouxemos. A habilidade da professora que tocou agora há pouco me fez sentir uma ponta de inveja. Como adoraria aprender a tocar. Quem sabe na próxima, essa já ficou. Quando vejo meus filhos falando em línguas diferentes, falo, quem sabe eu
vai ficar para a próxima. Essa ainda não tem jeito. São talentos que eu vou ter que buscar mais tarde. É bem verdade que não dá para falar alemão numa encarnação só. Só se o sujeito veio de lá mesmo, porque é impossível. Né? Não dá para juntar as letras, são verdadeiros palavrões. Mas está lá, o sujeito fala, escreve, então, puxa, abençoado seja ele que consegue fazer isso. E eu? Bom, eu continuo aqui com a minha peregrinação simples, tentando fazer algo. E é possível, necessário fazer algo. Sair desse casulo. Antes de reclamar, portanto, pare e faça o balanço. Quantos talentos eu tenho? E você sabe quantos tem. Quantas coisas você poderia estar repartindo e está guardando? Quanto você poderia fazer em benefício do outro, mas ainda não se anima a fazer? Sobre esses medos, agora lembre-se do seguinte: medo, meu amigo, não justificou a conduta do cara na narrativa do Evangelho. Vocês perceberam que ele chegou lá com o pé atrás? Ó, Senhor, o Senhor é mau. Ceifa onde não colheu, colhe onde não semeou, ceifa onde não plantou. O Senhor, então, eu fui e escondi. Tira o que é dele. Não tenha medo. Principalmente não tenha medo de trabalhar no bem, de servir, de ser útil. Comece o seu dia com esse propósito. Hoje eu tenho que fazer o bem para alguém. E se não conseguir para ninguém, farei para mim. Pelo menos não seria um reclamão. Não viverei na chamada estação gemido. Sabe aquela sintonia que tudo está mal? Olha, eu estou sentindo, eu tenho isso. É a chamada estação gemido. Com mamãe, essa foi a minha grande luta nos últimos anos. Eu ligava para ela, sai da estação gemido. Porque conforme eu dizia, tudo bem, ela sabe, eu estou para. Você não tem nada. Não, mas eu não sente. Sai disso. Por que você insiste? Porque você vai desencarnar. E ao desencarnar, vai se sintonizar com quem reclama. E daí? E daí que já viu. Está desencarnado. Tá, ai, que dor. Ai, que isso. Ai, que aquilo. Tem gente assim o dia inteiro. Você tá bom? Mais ou menos. Por quê? Acho que não é ninguém daqui. Pela risada eu percebi que aqui ninguém faz isso. Né? Não deve reclamar de nada. Imagino. São pessoas sempre positivas. Que bom que está chovendo hoje. Que maravilha. Roupa seca amanhã. É assim, mais ou menos? Não. Ah, esse calor é uma bênção. Já pensou se a gente estivesse no Polo Norte? Né? É assim? É esse o comportamento? Ah, que dia de sol lindo. Vou sair com terno mesmo, transpirando. Mas que alegria, que bênção. Estou encarnado. Né? Desencarnado é que não sente isso. Você que pensa, sente. Se for aquele sujeito apegado, vai sentir. Pensemos nessa oportunidade. Saiamos dessa estação do gemido, do temor, o medo, palavra ingrata, que nos impede de avançar. Não tema, não tema. O maior temor que o homem poderia experimentar morreu a 18 de abril de 1857. O temor da morte. A doutrina espírita mata a morte, porque a vida prossegue. E quando na abertura eu te ouvi falando a respeito da Wanda não estará aqui para autografar, disse, a Leia é uma brincalhona. Porque não só está aqui, como nos manda vibrações claríssimas de que tudo que fez, por tudo que passou, pelo término da existência no sofrimento, teve a chance de aprender e aprendeu muito. Não está fisicamente conosco, como mamãe fisicamente não está. Espiritualmente, todos estão, todos estaremos. Mas, na hora de apresentar as contas, vamos nos lembrar do que fizemos com os nossos talentos. Hoje à noite, ao invés de ver aquele programa que não leva a nada,
e depois de ter comido aquela pizza, menos 3 pedaços, para poder ter ânimo de ler alguma coisa, senão chega em casa e deita e diz, eu não consigo mesmo. Claro, ninguém consegue. Volte ao capítulo de número 16. O item é o de número 6. 16, 6. Por que vocês acham que a gente faz palestra? Guardando isso, cara. Não, sabe de onde ele guardou? É lá, 16, 6. E aí as duas mensagens no 11 e 12. Releia. Repasse. Veja a clareza do ensinamento que todos nós temos na mão. Vamos tratar não só de multiplicá-lo, mas acima de tudo, de vivenciá-lo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Estou respeitando, você disse que eu podia até às 5h30, mas eu vou deixá-lo, coitado, sair às 4. Pessoal aí, ninguém aqui é da Estação Gemido. Se eu tivesse alguém reclamando ainda de dor, eu teria ficado preocupado. Mas todos estão bem, tanto que na fila de passe vai ficar vazia hoje. O pessoal vai embora rapidinho, né, sem pensar no passe. Tá? Ótimo, isso é muito bom. Mas se ficar também não tem problema algum, os passistas ficarão frustrados. Né? Outro dia o Richard disse assim para mim, nós falamos tanto mal do passe que vai acabar a fila. Eu falei, é verdade. Ele falou, vamos falar um pouco, o pessoal pode tomar, então vamos. Né? Porque a gente pega duro lá, salão cheio, olha, para de tomar passe, não precisa tomar passe. E os passistas, ó, vai acabar o nosso serviço. A gente só sabe fazer isso. Né? Você escreve, o outro é médium, o outro fala, e nós só sabemos estender a mão, você vai tirar? O que nós vamos fazer? Ué, sai na rua e pergunta, quer um passe? O cara vai me internar, né? Vai internar, porque quer um passe? Como que é um passe? Isso aqui é para encerrar, tem um amigo nosso da editora, fantástico, e ele é um gozador tremendo. Ele disse assim, na próxima encarnação, eu quero nascer evangélico, porque espírita dá problema. Ele tá certo. Ele falou, veja se não dá. O menino bate na porta de casa e diz, ô fulano, você não tem um passe? Ele falou, pera um pouquinho. Senta, fecha os olhos e pensa em Jesus. O moleque não entendeu nada, saiu amaldiçoando. Eu falei, o que eu fiz de errado? Eu falei, claro, você foi oferecer o passe espírita. Era a única coisa que eu tinha, né? Passe de ônibus eu não carrego. Aposentado tem carteirinha. Eu falei, é uma vantagem. Eu com cabelo branco não tenho aposentadoria, então não posso usufruir essa vantagem. Mas então pode tomar o passe, mas faça agradecido, porque tem a oportunidade de refazer as energias e de continuar trabalhando, que é o que importa para cada um de nós. Jesus nos abençoe. Você nos deixou com gosto de quero mais, não foi? Nós estamos acostumados aqui com as palestras bem compridas. Você foi disciplinado e terminou no horário e a gente ficou querendo mais. O professor só fala 50 minutos. Ah, é? Depois o aluno começa a se mexer, fazer 50 minutos. Ele é professor, é disciplinado. Nazil, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe, com saúde, com alegria, com essa alegria que você busca nos transmitir e para a continuidade do seu trabalho. E a nossa casa aqui já vou passar para 2 vezes por ano. Uma vez é muito pouco, não é? Aí ele vem 2 vezes, cada 6 meses, aí a sua oportunidade de reflexão vai ficar menor. O número menor, né, de tempo. Mas muito obrigada, viu? Eu não falei que ele tem uma facilidade de transmitir as coisas, né? Precisamos aproveitar, porque assim a gente aprende. Ele não é como eu, que tem a cara dura, né? Firme, a fisionomia fechada, né? Assim é muito melhor. Mas na outra encarnação, quem sabe, eu consiga ter um sorriso largo, né? Uma alegria. Não sou capaz ainda. E é assim que se aprende, dessa forma. Rindo, brincando, as coisas penetram, né? E a gente aprende. Quanta reflexão a gente fez enquanto ele estava falando acerca
dos dons que cada um de nós tem, porque não há ninguém que não os possua, não é? Então a gente foi refletindo, foi vendo o que mais a gente pode fazer para não chegar no mundo espiritual na condição de fracassado, não é? Como o terceiro servo podia ter feito e não fez. Quantos de nós nos encontramos nessa situação de poder fazer e não fazer? Somos comodistas mesmo, não é? E a gente se justifica perante a consciência: ah, não tenho tempo, não tenho saúde, minha memória não ajuda, e por aí vai, não é? As desculpas são muitas e a gente vai prosseguindo. A realidade nós vamos encontrar quando chegar no mundo espiritual, que vai olhar para trás do que podia ter feito e não fez, aí entra na fila do reencarne. Bom, não vou fazer outra palestra, viu? Vamos orar, então, em agradecimento por mais esta oportunidade, né? Mentalizemos Jesus neste instante para dirigirmos a Ele a nossa prece. Amado Mestre Jesus, ao término desta parte dos nossos trabalhos desta tarde, nos unimos em pensamento e coração para elevá-los a Ti, agora em agradecimento. Sim, Mestre, queremos agradecer, precisamos agradecer por tantas dádivas, por tantas bênçãos, por tantas oportunidades que temos tido em nossas vidas. Auxilia-nos, Mestre, a aproveitá-las todas, porque já perdemos muito tempo ao longo dos séculos e séculos já vivenciados, pelo nosso comodismo, pela nossa falta de vontade, pela nossa insegurança, pelos nossos medos, como o nosso irmão nos colocou. E quantos medos ainda possuímos? Medo de realizar, medo de sonhar, medo de fazer, até às vezes de pensar. Que possamos vencer todas as dificuldades. Aprendemos muito na palestra de hoje, refletimos mais ainda, e quem sabe, com o teu auxílio, possamos modificar o nosso comportamento, as nossas atitudes, e sairmos daqui nesta tarde mais encorajados, fazendo planos de modificação, de transformação, verificando o que a gente pode fazer em benefício de si mesmo. Ah, Mestre Jesus, obrigado por todas as oportunidades que disponibilizas em nosso caminho, que possamos realmente aproveitá-las. Abençoa os nossos propósitos de sublimação espiritual. Abençoa as nossas atitudes corretas, o nosso desejo de ser melhor. Abençoa também a cada um de nós que aqui está. Abençoa nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa todos aqueles que sofrem, encarnados ou desencarnados. Há aqueles que gemem e choram sob o peso de dificuldades que ainda não conseguem compreender. Abençoa também a aqueles que, distanciados de ti, ainda nem sequer te conhecem, e que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo
levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste. E que um manancial de fluidos benéficos se façam sobre todos nós e que interiorizemos a paz, a serenidade, o bom ânimo, a coragem, a alegria de viver. Que possamos também ser gratos, imensamente gratos a Ti e, sobretudo, a Deus, o nosso Pai, o grande doador, o conhecedor profundo de todas as nossas necessidades, a quem dirigimos, neste momento, as palavras: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.